tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast sem nome ainda. Minha esposa Fabiana e minha cunhada Maria Luísa, tudo bem? Qual vai ser o papo de hoje? Primeiro a gente vai falar das pessoas que você queria convidar para o seu primeiro podcast e do que aconteceu de errado. Quem queria chamar? O professor Polatti, O Thiago Jorge. O Vitor Pérez de São Carlos. E o que aconteceu? Não deu pra mim. Antes feito do que perfeito. Com certeza, eles são os próximos convidados e a gente está estreando, fazendo testes de áudio, de câmera, Vendo se vocês gostam. de desenvoltura do apresentador, dos convidados e da nossa infraestrutura. Super infraestrutura. Aproveita e começa agradecendo os patrocinadores. Com certeza, Muito obrigada. tá em branco ainda essa lista. Ninguém não tem patrocinador. Por enquanto, temos várias reuniões essa semana. Se você quer ser patrocinador do podcast da Academia Motor, vai ser muito bom, vai ter bastante assunto interessante. Não que esse de hoje não seja. Vai ser bem geralzão, né? Exatamente. Bem diferente do nosso público, que é bem fechado e bem nichado. Mas é bom a gente conversar com outras pessoas, inclusive. É. Qual é o papo de hoje? Inclusive com Meninas. leigos. Femininas tutupol. O papo de hoje é... Qual é o papo de hoje? O papo de hoje é... como chama? Peraí. Projeto de lei permite que maiores de 16 anos possam dirigir no Brasil. Isso é muito comum nos Estados Unidos ou não? Nos Estados Unidos é assim. Assim? É normal? 16 anos já pode dirigir, já pode tirar a documentação. Você que não tirou ainda a sua carta porque ainda não fez 18 anos, tem 17. O que você acha? Desse projeto. Eu acho legal, mas eu acho que poucos jovens de 18 anos estão tirando a carta. Com 16, menos ainda. Isso é verdade. Deixa eu dar uma pergunta pra você. Os seus amigos da sua turma e tal, eles gostam de carro? Não, Ninguém? ninguém. Qual a sua relação com o carro, Ninguém. por exemplo, assim? Sei lá. Então, é praticamente nula. Ela começou a existir por causa de você, né? A gente tem cunhados que gostam, então... É isso. Mas eu acho que hoje as pessoas estão procurando menos isso, estão buscando menos, porque eles começam a gente começa a trabalhar mais tarde. Então, por exemplo, o meu pessoal, nenhum trabalha ainda, e a gente tem 17 anos. Aumentou muito o valor dos carros, então, basicamente isso. Então a gente nem tem dinheiro nem pra começar a pagar isso, entendeu? Mas vontade tem? Ou já que não tem dinheiro, nem tem vontade? Nem tem vontade. Eu acho que mudaram os objetivos. Eu acho que hoje um jovem de 18 anos não pensa mais muito em carro, em casa própria. Chama o Uber e tá tudo certo. Chama o Uber e tá tudo certo. E metrô também. Com quantos anos chamou seu primeiro Uber? Sei lá, você chamou, seu pai chamou, você andou, sei lá, sozinha, você sabe mais ou menos? Nossa, acho que uns 14 anos. E o que você achou da experiência? Ah, normal, né? Porque tem carro em casa. Mas chamar um carro via celular não é muito louco? É muito louco. O acesso mudou, né? Porque quando eu era criança, eu lembro que primeiro que não tinha Uber, tinha táxi. E táxi era uma fortuna, a gente pegava táxi uma vez na vida ou na morte quando eu precisava voltar de algum lugar que estava muito longe, ou era coisa que a gente pegava pra ir voltar do hospital, né? Motivo de saúde. Motivo de saúde, não era... Nossa, era muito difícil pegar táxi, sempre foi muito caro. E você começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 14, 13 para 14. E isso é uma coisa que é diferente, né? O que a Maria Luísa falou, o preço, o valor do carro mudou muito. Mudou muito que na minha época as pessoas ainda trabalhavam muito cedo, era muito comum você trabalhar antes dos 16 anos e o valor do carro. Meu primeiro carro, eu tinha 19 anos e foi uma Paraty, 86, que eu paguei R$4.200, eu lembro até hoje. Foi no feirão do AMB, eu fui um domingo lá e achei lá aquele cacareco velho pra chamar de meu. Eu ainda lembro que eu paguei em 3 vezes. Na pedalada. Mas era sensacional. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu andei de carro, a primeira compra que eu fiz e coloquei as coisas lá no porta-malas da Dolores, que era o nome do meu carro. Quebrou muito esse carro? Só quebrava. O dia que não quebrava era
esquisito, assim, a gente saía de casa, eu com as minhas amigas, a gente saía e a gente tinha certeza que não ia voltar com o carro. Tanto que a gente deixava o carro na mão do manobrista ligado, porque sabia que a hora que desligasse ia parar de funcionar, e meio que entrava correndo no barzinho, no lugar, pra eles já não reclamarem, entendeu? Porque o carro sempre voltava tendo que se empurrar. Sempre. Pegava no tranco. Pegava no tranco, a fechadura não abria, a maçaneta da porta saía na mão, a manivela do vidro parava de funcionar. O limpador de para-brisa. Limpador de para-brisa, chovia muito, ia para lá, não sei aonde, mas mesmo assim era um objeto de desejo, porque na época as pessoas queriam ter carro. Eu ia para a faculdade de carro, eu ia para o trabalho de carro, e eu lembro que por ser uma Paraty, né, 86 na época, todo mundo perguntava se tá vendendo. E aí, nossa, eu me achava, botava lá o som alto, né, ligava o ar-condicionado da Paraty, que era aquela janelinha... Quebra-vento. O quebra-vento. Era muito legal, eu curtia muito. E na época, assim, eu lembro que os meninos da minha idade também queriam ter muito carro. Era assim que as pessoas saíam pra se divertir, pra namorar, não existia, vai sair pra namorar a pé. Ninguém fazia isso, todo mundo queria ter carro pra poder sair pra namorar, sair pra levar, né, o contatinho em algum lugar. Hoje as pessoas fazem isso de Uber, né? E não diminuiu o caro, assim, né? Porque você aceita um menino, o menino tinha carro, você fala, você tem um carro. E hoje em dia, pouco importa ter o carro, ou não. Hoje em dia você fala, nossa, você tem um carro. É estranho? Impressionante! É estranho? É estranho, é diferente. Eu acho que ninguém muito da nossa idade, da minha idade, 17, 18 anos, busca isso. Não é mais um desejo. Então é engraçado porque tá indo na contramão do que tá acontecendo, né? As pessoas estão cada vez se importando menos com o carro, com dirigir, e eles estão querendo diminuir a idade para você poder tirar a carta. Para que público será que eles estão pensando em fazer isso? Porque as pessoas do nosso meio não são. De repente, talvez para os filhos dos políticos que querem para fora. Que fizeram a lei e tal. Não sei se de repente pode ser isso. Diferente, assim, a gente não sabe, né, qual que é o intuito da lei, sendo que não tem nem público-alvo. Todos os meus amigos estão querendo e a lei não permite. Não é isso. E eu, sinceramente, eu acho que nem passa. Porque para a pessoa poder dirigir, ela precisa ser responsável pelos seus atos, e a pessoa não tem a maioridade penal. Então, se envolver em um acidente de trânsito, ela não vai poder ser processada, né, por conta disso. Eu não sei se aqui vai rolar, eu acho que não. Não sei. Seu pai te emancipar? Seu pai ia te deixar? Jamais. Tá bom. É engraçado, parece que esse projeto de lei está atrasado pelo menos 20 anos. Com certeza. Né? Na nossa época todo mundo queria Todo uma joggerzinha, mundo, uma nossa. scooter. Nossa, eu queria um scooter. E assim, era comum, eu não sei se pra você foi comum, mas assim, eu lembro que minha mãe me contava que com 14 anos ela dirigia o carro da minha avó. Ela já trabalhava em banco, e aí o pessoal saía, quando alguém bebia e tal, ela voltava dirigindo, levava o carro no dia seguinte, então era comum. Eu mesma, minha mãe começou a me ensinar a dirigir, acho que eu tinha uns 12, 13 anos. A gente ia pro interior, onde meu avô morava. Temos um integrante que Temos vai mais participar um do podcast. integrante, pega ele lá. Espera que eu vou pegar. Oi. Acho que você tem que ir mais pra frente pra poder. Senão eu já podia jogar fora. Ó, quem quis participar. Prazer, Vinícius, dá aí pra galera aí, Vini. Não chega.
tava sem Pepe, né? Sim. Bora. Bora, voltando. Parada técnica, pit stop. Então, o que eu tava contando? Você tava contando da sua mãe. Eu tava contando que eu mesma aprendi a dirigir. Eu era bem novinha. A gente ia pra uma cidadezinha do interior de São Paulo, onde meu avô morava. E primeiro minha mãe me ensinou no quintal, depois a gente saía na cidade e tal. E era comum. Tanto que quando os meus irmãos que são mais novos que eu, meu irmão mais velho, que deve estar com 28 anos agora, o mais velho da minha mãe, né? Minha mãe foi ensinar ele a dirigir também, menor de idade. Só que, né, alguns anos mais tarde, e numa cidadezinha do interior do Paraná. E aí ela perguntou pra minha avó, que morava lá, onde que era bom pra ensinar a dirigir. Ela falou, nesse murão aqui é bom. Só que o murão era um muro do exército. E aí, a hora que eles viram, chegou uma galera lá, armado, fizeram um escarcéu e tal. Minha mãe ficou super nervosa e acabou respondendo eles. Eu sei que o carro foi apreendido. Eles foram pra delegacia de Camburão. Sua mãe? Minha mãe. Minha mãe e meu irmão. Né? Então já não era do jeito que era quando eu era, né, adolescente. Já tinha mudado bastante. É porque hoje é um crime, né? Tipo, beber e dirigir, por exemplo. Na época era, sei lá, uns Isso, 80, 90 era nossa, comum. Era super comum, assim, não que a gente. Eu vou encher a cara e vou dirigir depois. Mas eu lembro quando eu pegava o carro e ia, né, pra algum lugar dançar, tudo. Eu falava, não, vou beber, então assim, uma hora antes de eu voltar pra casa, eu paro de beber, né? E como um chocolate, tomo uma Coca-Cola, né? Alguma coisa pra dar uma rebatida no álcool. E aí, nossa, eu me senti super responsável. E sua mãe deixava. E era comum. Era comum. Muito comum. Hoje é totalmente inadmissível, né? Exato, agora é assim hoje, eu fico imaginando como que vai ser quando o Vinícius for dirigir. Não, ele não vai dirigir. Ele não vai dirigir, né? Ele vai ter Carro autônomo. carro autônomo. Primeiro vai ter carro elétrico, né? Que aliás, esse é um assunto interessante, porque, por exemplo, na minha época era raro, quando eu tirei carta, era raro ter câmbio automático. A gente não tinha acesso. Hoje em dia é muito comum. Então, você vai tirar carta agora esse ano Num carro manual. num carro manual, mas vai dirigir um automático, provavelmente, né? Automatizado, muito provável automatizado. Como você se sente em relação a isso? Eu me sinto muito perdida, né? Porque, primeiro, deslocada, porque nenhum dos meus colegas vai tirar carta esse ano. Nenhum. Só você? Nenhum, só eu. Porque eles acham que, tipo assim, outras prioridades. Agora eu acho que tem metrô, né, galera? É muito mais fácil você chegar nos lugares e tudo mais. Só que, por exemplo, seu pai e sua mãe, algum deles passa mal. Você vai chamar Uber. É carro. É carro. Tipo assim, é necessário alguém em casa ser habilitado. Sim, sabe? sim. É todo mundo, né? Tem que ser, ser tem que habilitado saber. é necessário. Porque assim, pode acontecer hoje, quando a gente tava voltando do shopping, que a Sim. gente veio de Uber. O Uber se recusou A pegar a a gente. pegar a gente. E E aí, aí? você faz o quê? Né? Ele vai chamar quem? Vai chamar o SAMU. Exatamente. Então, assim, É muito ruim depender de condução. porque assim, se você tem alguma coisa, um hospital, Alguma coisa de emergência. Tem horário também, né, Vitor? horário, exatamente. Chovendo. Então eu acho que o carro daria mais liberdade. Eu acho que vai ser uma experiência bem legal. Para quem tem criança, por exemplo, o carro é imprescindível, na minha opinião. A gente está sem carro agora, mas porque a gente tem outros objetivos. E por um curto período de tempo. Por um curto período de tempo. Inclusive, nossos patrocinadores futuros podem ajudar aí nessa parte. Projetinho da economia motor. Mas
Eu acho que carro é imprescindível. Você ia falar de carro elétrico? Eu falo de carro elétrico. Manda. Hoje eu vi um Tesla Model X, aquele que as portas abrem pra trás assim. Eu vi hoje. Não. Na verdade, primeiro eu ia falar de câmbio automático, que pra mim sempre foi sinônimo de não estar dirigindo. Eu sempre achei muito ruim dirigir carro. Pra mim, não era dirigir. Não é. E eu tinha um preconceito, eu não queria carro automático de jeito nenhum. E depois chegou que nós tivemos? Que era automático, tinha câmbio atrás do volante e tal. O que você achou da experiência? Primeiro que eu nunca gostei do câmbio atrás do volante. Já que é automático, eu quero que seja tudo automático. A partir do momento que a gente começou a dirigir, eu não queria mais nem ligar o para-brisa. E não precisava. Nem a luz. Ponto. Também não precisava também. Mas o prazer de dirigir não tem mais. Eu sentia Falta. com o meu carro antigo manual, meu Corsinha, um prazer de dirigir. Trocar marcha, acelerar. Prestar atenção Exatamente. Trocar a marcha na hora certa, tirar dele a melhor performance, sabe? Na Tiguan eu achava bom, porque eu só tava com foco nas crianças. Eu só prestava atenção nas crianças, era isso que eu tava fazendo. Mas você não sentiu um prazer, aquele... Não dá pra explicar, Prazer de visceral. dirigir, que é uma coisa que acho que só as pessoas nascidas até 1990 Vão ter. vão ter. Eu não conheço nenhuma pessoa Depois disso que fale, eu gosto de dirigir. Eu posso estar sendo... Seus irmãos, por exemplo? que nenhum fala assim, ai, nossa, eu gosto de dirigir. Não, é verdade. Nem o Cedric, nem o Eric, nem o Léo. Sim, um monte de gente. Inclusive, tem pessoas que têm a nossa idade que também não dirigem. Não, eu dirijo mal, a gente zoava. Também. Mas eu gostava de dirigir. E eu não sei se você que vai dirigir um carro automático, por exemplo, se você vai ter esse prazer. Né? Ou se você vai dirigir um carro elétrico, a ausência do barulho do motor vai te dar algum... Né? Pra gente não dá. E pra eles também não vai dar. E pra ninguém dá. É que ela é pra caramba, te dá um susto, é legal, dá um torque, mas não é um tesão. É como se fosse usar o celular. É legal, você usa todo dia, mas você é apaixonado pelo celular? Não, você é viciado. É diferente ser apaixonado, exatamente. Vocês acham que vai chegar uma hora em que a gente vai viver aquilo que os filmes mostravam? Que você entra no carro, não tem nem volante? Já, tranquilamente. Tipo assim, vamos pensar no nosso futuro. A gente olha os Estados Unidos, Europa. Já tem carro assim nessa pegada já. A maioria deles tem alerta de colisão, freia sozinho. Tem alguns carros de compartilhamento que já são assim, que já não tem volante. O carro do Google, se não me engano, já é assim. O carro da Amazon é assim. Você entra e o carro vai andando sozinho. E é isso aí. Circuitos de corrida, a gente autódromos, né? Demoliram, eu estou virando prédio, um autódromo de Curitiba. Lá, o pessoal realmente está perdendo e somos uns dinossauros gostamos de carro. Não tem jeito. Engraçado, né? Porque a gente vai passar por uma fase onde vai existir uma necessidade grande da profissão motorista, porque não vai ter gente dirigindo, vai precisar de pessoas dirigindo para trabalhar. E aí depois vai passar pro carro autônomo, onde não vai mais precisar De motorista. Aí vai ter a extinção real Do motorista. Aí será que vai ter gente que vai precisar tirar carta? Não vai ter mais? Mas depende do lugar do mundo que você vai estar na época. Se isso vai acontecer antes, pode acontecer depois. Dependendo do lugar que você estiver. Aqui no interior do Mato Grosso do Sul, sabe? Vai demorar um pouquinho mais para chegar. Talvez na cidade de São Paulo, chegue antes. E assim, não vai mais ter também isso que a gente estava conversando. Tipo, seu primeiro carro, qual que foi? Nossa! Qual que foi seu primeiro carro? Um Corsa. Conta aí pra gente. Era um Corsa 1.0 DHC, tinha 60 cavalos, prata, e do lado dele tinha um Passat com computador de turbo. Eu falei, mesmo preço. Aí meu pai, não, pega esse aqui que você vai ter dinheiro pra manutenção. Aí trabalhei na revista Race Master, ganhei um comando de válvulas do Carlini, viraram para mexer. Fiz um chip, ou seja, tinha um carro aspirado com comando alto e ganhou 10 cavalos em mais de 7.500 RPM, ele ganhou 10 cavalos. E embaixo era pior do que ele era original. Mas foi muito divertido de andar.
E era esse prazer visceral que você falou, de cortar a marcha no máximo, trocar a marcha. Era muito legal. Com quantos anos você aprendeu a dirigir? Com 18 anos, meu pai não deixou eu dirigir antes, que ele já sabia que eu ia pegar um carro escondido. Então ele só meio que falou, ó, só faça na aula e eu vou te liberar o carro, assim que você fizer 18. Então eu fiz aniversário em fevereiro, tirei carta em junho e já tirei carta e já peguei o carro, que era um Vectra. Nossa, não ia Vectra. Nossa, esse podcast. Acelerava bastante esse Vectra aí. E não tirei antes, não dirigia antes e foi melhor. Porque tem vários vícios que você pega quando você dirige antes. Tipo, usar o freio e a embreagem junto. E lá na aula, o cara vê isso. Ele marca lá. E como eu só aprendi na autoescola, eu não tinha esses vícios. Então foi melhor. Você passou? De primeira. Parabéns. Sem pagar. Sem pagar sem o pagar quebra. Quebra, que é isso, gente? E você vai pagar o quebra? Lógico. Não vai mesmo. Não permite. Você vai tirar a carta 100 vezes se for preciso, mas não vai pagar. O quebra é um valor que você dá pra passar? É basicamente isso? Sim. Essa ilegalidade no Brasil acontece. É muito comum. O que é muito triste, né? Muito ruim. Eu tive, eu não sei se foi sorte, o que foi, eu estava extremamente nervosa. Tinha acho que uns 15 alunos da minha autoescola para tirar carta junto comigo. E a hora que eu cheguei, já tinham me oferecido, né, o quebra, e eu fiquei muito revoltada. E briguei lá, e liguei na autoescola, e falei um monte e tal. Só que eu tava muito nervosa. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha, por favor, só não me deixa por último. Né? 15 pessoas, eu ia morrer. E eles me deixaram por último. E cada pessoa que voltava falando que não tinha passado era uma pontada no meu estômago. E foi minha vez, eu não sentia a embreagem. Minha perna tremia tanto que a hora que eu encostava na embreagem, O meu tremeu quando acabou. Quando eu fui parar o carro, ela fez assim, nossa, pela embreagem. eu nem sabia se eu tava encostando na embreagem ou não, de tão nervosa que eu tava. E agora que você falou, eu lembrei também. Mas eu passei. Eu não sei se foi porque eu fiz o escândalo, porque me ofereceram, né, pra pagar o negócio. Você acha que hoje as pessoas, tipo assim, você tem que pagar pra passar de qualquer jeito? Ou tem como você passar? Eu não sei porque faz muito tempo que nenhuma pessoa ao meu redor tira carta, né? A última pessoa Foi o Eric. Foi o Eric, né? Você já faz o quê? 10 anos? Quem vai? Não, Tirou carta? não. Você não é menor? 18, 19, 21, 22, Não, 23, até agora. 24. Até agora. É, você tem que tirar com 23. Ah, ele não tirou com 18. Não foi. Faz pouco tempo. E reprovou várias vezes. E reprovou, não foi? Acho que ele reprovou. Reprovou. Mas eu não conversei com ele sobre esse assunto. Então eu não sei como que tá, mas eu espero que se a pessoa dirige bem e estiver fazendo as coisas certinho, eu espero que o esquema não esteja tão enraigado pra não permitir que a pessoa tire a carta. O fato da sua irmã sempre dirigir te influenciou a querer dirigir? Eu acho que Porque assim, você- todas as pessoas ao meu redor meio que dirigem e aprenderam a dirigir desde cedo. Sua mãe, seu pai? Minha mãe, meu pai, a Fabiana, o Léo também dirige desde cedo, que é meu irmão. Então eu acho que meio que você vai na onda, né? Tipo assim, é uma necessidade. Então eu sempre aprendi muito como uma necessidade. Quando eu tinha 14 anos, a Fabiana chegou pra mim e falou assim, com 18 anos, você vai tirar a carta de qualquer maneira. Aí então eu sempre tive isso na cabeça, sempre achei importante, tanto é que vou tirar. E além da carta, você pretende comprar um carro antigo, um carro velho, um carro novo? Você vai viajar pra fora? O que você vai fazer? Quais são os seus planos em relação ao carro? Então, eu acho que vai demorar um pouco, né, pra comprar um carro, porque eu não trabalho ainda. Tá bom. Eu vou, de início, não vou mentir, né, eu vou tirar a carta pra viajar, né, porque eu quero fazer au pair, então eu preciso da CNH pra isso.
Então, e isso é uma coisa interessante. A CNH é um ponto, pega ele um pouquinho, amor, é um ponto muito positivo para quem vai morar fora e, tipo, eles enxergam isso, se você vai, por exemplo, esse programa de au pair que ela vai, que você cuida das crianças e tal, eles enxergam como um ponto positivo se a pessoa tiver a carta para poder ir buscar as crianças na escola. Na verdade, muitas agências nem aceitam Sim, se né? você não tiver a CNH. Olha lá, que interessante. Então de início é por esse motivo que eu vou fazer. Quando eu voltar, não sei como vão ser as coisas, né? Não sei se eu dirigiria o carro do meu pai, se ele deixaria. Não, como terapeuta. Não sei como funcionaria. Mas eu não tenho a intenção de voltar e logo comprar um carro. Bom, eu não vejo a hora de ter um carro de novo. Porque Quero que eu já tinha. a experiência que a gente Tem, frequentemente. teve esses dias usando Uber. Um mês, hein? Tá sem carro? 20 dias? Acho que foi isso, né? Foi. Todas as experiências horríveis, menos o Uber Black. O Uber Black é vida. O resto nem pega. Não foram experiências positivas. Isso é uma coisa interessante também. O modo como as pessoas dirigem hoje. Como os motoristas de Uber dirigem, assim, é uma direção extremamente ofensiva e sem segurança. Sim, você vê que o cara tá cansado, você vê que ele não dirige bem. Quem nunca dirigiu, não tem esse feeling. Ou Quem seja, dirigiu. muita gente pagando quebra, galera. Parem de pagar o quebra. Não só isso, mas quando você anda no Uber que o cara dirige mal, você não consegue perceber que o cara tá dirigindo mal. No nosso caso, é horrível. Você acha que vai morrer a cada curva. Tipo, até o jeito que o cara solta a embreagem é errado. Não, e a gente que tá andando com criança agora, Nossa. que a gente nem sabe se pode ou não, que nós perguntamos pra vários motoristas de Uber, ninguém soube explicar pra gente se pode pegar Uber com criança de colo ou não. Mas você fica alerta e aí você percebe mais ainda a forma como a pessoa dirige, mas é sempre no limite, O cara né? dormiu. Costurando, cochilando, a pessoa cansada. Maria Luísa deve pegar Uber e mexendo no celular o caminho inteiro, nem percebe que o cara tá dirigindo. Sim, Né? eu percebo. É melhor, acho que você não fica nervosa, mas pra quem tá com criança no carro, Ou quem sabe dirigir, você não. exatamente. Né? Eu acho que o futuro Os Uber é autônomo e elétrico. o futuro dos motoristas, né? É O desemprego. o desemprego. Ou virar mecânico de carro elétrico. Então, que aí já é um outro assunto, né? Você pode até pensar para trazer seus amigos aqui. Qual que é o futuro da mecânica muito em breve? Porque a gente acha que as coisas vão demorar para acontecer. Mas tá aí, né? Tá aí. Tá aí. Do mesmo jeito que você vê, ó, pula de uma geração para outra, já é completamente diferente. 2035, na Europa, não vai ter mais carro a Não gasolina. tem mais. E até 2050, não querem que tenha gasolina para vender. Tipo, a gente vai estar vivo. A gente vai ver isso acontecer. Na verdade, eu já ouvi falar que o futuro não vai ser elétrico, ele vai ser eclético. Então vai ser hidrogênio, vão ter carros híbridos, tem muito. Tipo assim, o carro elétrico meio que tomou a atenção da galera. Mas tem muita coisa, a Toyota já está indo para o carro híbrido, a Toyota também já vai mais para o carro a hidrogênio, porque ninguém sabe como é que vai funcionar a parte de energia na Europa, por exemplo. Não adianta ter um carro elétrico e vir de termoelétrico. Sim. Fora o preço da bateria. Daqui a 10 anos, 15 anos, uma bateria daquela vai pro saco. E o carro, a bateria custa mais de 50% do valor. Sim, tem muita coisa em aberto, né, com relação a isso. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem Nem muita as coisa pra montadoras. acontecer, assim. O futuro automobilístico dos nossos filhos Olha, tá muito em aberto. Mas por enquanto é só esse, né? gosto de carro, porque Fórmula 1, Ferrari. Por enquanto é só isso daí. Esse é o acesso. Qual é o último assunto? O próximo? Acabou os assuntos, as pautas do dia? Acho que acabou. Acho que foi legal. Foi um primeiro. Um bom Piloto. Um bom piloto, não foi? Eu gostei bastante. Então. Gostei dos convidados. Faltou mais um convidado vir, mas tá dormindo. A Laurinha tá dormindo. Ela pode falar também o que ela acha.
O Vinícius, ele pode dar a opinião dele, ele odeia andar de carro. Já a Laura adora. Muito legal. Não é uma coisa interessante? Que é uma outra coisa engraçada. Eu sempre, minha vida inteira, adorei andar de carro. Eu sempre entrei no carro e dormi. É uma coisa que me relaxa muito. Você também, Sim, né? eu também. E a Laura, eu acho que é o futuro, viu? Porque ela chegou na garagem da Mônica esses dias, quando a gente foi lá, e ela conseguiu distinguir que era um carro extremamente Uma Tiguan. parecido com uma Tiguan. E falou carro papai. Mentira. É, a gente tava saindo, tinha uma Tiguan terminando de estacionar, ela virou e falou carro papai. Uau. Que era uma Tiguan que a gente tinha, né, antes da gente vender. E ela aparentemente vai ser aí a Futuro Gearhead da Academia Motor? futura guerreira. É, parça, tem que correr atrás, viu, fião? O Vinícius não tem muita cara não de que ele vai curtir. Mas é isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter que parar pra fazer um pit stop aqui, ó. Da fraldinha. Mandem assuntos. Pautas, Não convidados. achem que nós somos os melhores convidados, né? Porque Academia Motor tem... Vocês sabem disso, tem bastante contato legal. Esse piloto aqui é só pra gente destravar e mandar pra frente a gravação do podcast da Academia Motor. Esse é o episódio 0? Esse é o episódio 0, pilotão. Aprovado. Bom, conta pra gente se vocês acham que tá aprovado ou não. Obrigado, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Uhum.